E a sociedade japonesa é muito fechada e ela não quer se abrir. Então ela tem políticas que são completamente contrárias à imigração. Então ela não aceita pessoas jovens, não aceita. Então eles estão tentando reformular a sua sociedade através do uso de robótica, para que eles não tenham que permitir a imigração de pessoas mais jovens. Porque eles não querem se contaminar. É mais racista. É mais racista que existe. Inclusive, é engraçado, inclusive as famílias orientais japonesas que moram no Brasil, né, que vivem no Brasil, mesmo assim, desde não. É igual, né? E eles descobrem que se vão trabalhar no Japão, eles são considerados estrangeiros. São totalmente pior que estrangeiros. É uma classe né, totalmente subalterna, que teve a coragem de ir embora do Japão. Então, isso aí não. Quanto a sustentar os seus idosos, cuidar e garantir da mesma forma no Brasil como é. É um preconceito que se soma aos outros, a gente chama isso de interseccionalidade. Então, se você é mulher, à medida que você envelhece, você já era vítima do sexismo, você passa a ser vítima do idadismo. Se você é negra, sexismo, racismo, idadismo, então são preconceitos que se somam. Então, a carga do preconceito aumenta. Né? E é considerado o menos discutido dos preconceitos, você não vê discussão. Então, se uma pessoa pratica um ato de discriminação pelo sexo, você tem, sabe, uma punição, você tem uma lei, tudo é discutido. Em caso de idade, não. É um estatuto que não é levado em consideração, fica só no papel. Né? E é considerado um dos mais prejudiciais do preconceito. E aí tem vários estudos que mostram uma associação de como você percebe o seu envelhecimento, que aí é a questão do autopreconceito. Então, pense assim, daqui a 10 anos, como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Quais são as imagens que te aparecem? São imagens que você se vê produzindo ainda, interagindo, viajando, sabe, aprendendo, estudando, ou você se imagina um aposento, sabe, dependente, deprimido, isolado. Essas são as percepções do envelhecimento. Você tem uma percepção positiva ou negativa. E vários estudos mostram, estudos que acompanharam pessoas durante 30 anos, 20 e poucos anos, que existe uma associação direta entre essa percepção negativa do envelhecimento e demência, transtorno cognitivo, perda da independência funcional, aumento do risco de doença cardiovascular, aumento do risco de doença mental, ansiedade, depressão, ideação suicida, estresse pós-traumático. E tem um grande estudo, que é esse estudo mais contundente que existe, que mostrou que essas pessoas que percebem o envelhecimento de uma forma negativa, elas têm uma expectativa de vida 7 anos e meio menor do que o dos outros que têm uma expectativa positiva. Por que isso acontece? Porque no momento que a gente tem uma percepção negativa do nosso envelhecimento, nós estamos submetidos, ou que nós somos vítimas do idadismo, nós somos submetidos a uma carga de estresse que se transforma no estresse crônico. Esse estresse crônico favorece o aparecimento de doenças crônicas e, consequentemente, aumenta o risco de ter complicações dessa doença de morrermos. E se retroalimenta. E se retroalimenta. Quando você falou, a gente vai adquirindo uma camada dura, né, porque a gente é exposto a esse preconceito, só que, diferentemente do sexo, diferentemente da cor, quando você nasce com uma cor que não é branca, ou quando você nasce com o sexo que não é masculino, né, você já tem um suporte familiar e estrutural que acontece desde cedo. Então, você já vai se adaptando desde cedo a isso. Não é que isso seja positivo. Não. Não é que isso seja positivo. Porque você tem esse estresse crônico também ao longo da sua vida. Só que a pessoa que envelhece, e ela não é nem mulher, não é da raça preta, da negra, não é um grupo minoritário do LGBTQIA+. No momento em que ela envelhece, ela é percebida como mais velha,
ela não tem nenhum suporte prévio. Responsabilidade. Porque até então ela estava do outro lado. E de repente, do dia para a noite, né? ela é excluída. Não tem prática. Então, ela não teve nenhuma forma de se preparar para esse tipo de preconceito. Por isso, tem uma frase de uma ativista norte-americana que ela fala assim: nós somos idosos em construção. Então, se você parte do pressuposto que você, aos 20 anos, é um idoso em construção, quando você realmente for percebido como mais velho, isso não vai te afetar tanto. Porque você já está aceitando o seu processo de envelhecimento de uma forma muito mais precoce. Desde a juventude. Desde a juventude. Porque se nós formos perceber do ponto de vista biológico Não tem e cronológico, nós Só somos que mais morrer, velhos. jovens. Hoje eu estou mais velho do que ontem. Entendeu? Nessa sala tem pessoas mais velhas do que eu, pode ter pessoas mais jovens do que eu. No meu círculo, sempre vou ter alguém mais jovem e alguém mais velho. Né? Então nunca vou ser sempre o mais jovem. Eu sempre vou ser mais velho que alguém. Né? Infelizmente isso não acontece com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não tem esse convívio intergeracional. Né? E mesmo que tenha, não tenha consciência. Não tem a consciência Porque disso. quando a gente fala toda essa questão dessa discriminação, uma coisa muito contraditória, um paradoxo, quando você olha toda a juventude e essa cultura da juventude, estão todos tentando alimentação saudável, esporte, na verdade, para poder ficar velho. E não morrer antes, não é? Ou para poder ficar velho com saúde. Mas na cabeça deles, eu vou eles estão ficar atrás da juventude eterna. eterna. Então, Eles estão fazendo uma dieta saudável, não para envelhecer de uma forma saudável, Para ter é para saúde permanecerem mais jovens. para ficar Mas jovem. Entendeu? Quando a pessoa faz, por exemplo, nada contra, as pessoas fazem o que elas querem fazer. Né? Bota botox, bota preenchimento, pinta cabelo. Isso tudo é uma tentativa de dizer, me sinto melhor assim. Se sente melhor assim por quê? Porque na cabeça dela, a imagem do cabelo grisalho é uma coisa que a afeta negativamente. Porque ela associa aquilo ao feio. Ela associa aquilo ali a uma velhice que ela não quer chegar. Entendeu? Por isso, quando teve a questão da pandemia, que teve aquele movimento do empresariamento das mulheres, que as mulheres deixaram de pintar os cabelos, e isso foi muito aplaudido. Por quê? Porque a mulher, habitualmente, ela é mais vítima do preconceito pela idade do que o homem. Porque a mulher é valorizada com a questão básica, a questão do poder de atração sexual que ela tem e do poder reprodutivo. No momento que ela deixa de ter esse poder reprodutivo e ela envelhece, ela deixa de ser atraente sexualmente para aquele macho. E aí ela perde o valor dela dentro da sociedade. Então, quando as mulheres se lançaram nessa campanha de engrisalhamento, isso foi muito aplaudido, porque isso é uma forma de dizer, não estou perdendo o meu valor pelo fato de estar ficando mais velha. Por que o homem pode deixar o cabelo grisalho e em alguns casos assim, ficou charmoso, ficou bonito, e a mulher quando coloca ou deixa o cabelo grisalho, ela fica velha? Né? Ela não pode. No final de 2022, agora, meados, teve um caso que repercutiu muito, que foi de uma grande apresentadora do Canadá, que era considerada uma das melhores apresentadoras jornalistas, ganhou prêmio, sempre ganhava prêmio, tinha acabado de ganhar um prêmio, e que ela, em determinado momento, ela se recusou a pintar o cabelo. Porque ela disse que era muito trabalhoso, né, para a pandemia, ela tinha que ficar ela mesma fazendo o retoque para se parecer, não deixar aparecer os cabelos grisalhos. E em determinado momento ela falou assim, não vou pintar. E aí tudo bem, na época da pandemia, quando saiu da pandemia, ela resolveu continuar com o cabelo grisalho dela. E ela foi demitida. Porque o dono da televisão não queria aquilo, não aceitava o fato dela parecer mais velha. Né? E aí a Dove lançou uma campanha mostrando que o grey também é bonito, né? Para você valorizar o grey, valorizar o cinza. Né? Uma campanha mundial que a Dove já tinha feito décadas atrás, para mostrar essa questão da importância das rugas, de diferentes tipos de pele, diferentes tipos de produtos, entendeu? Então, mostrar essa necessidade de você contemplar todas as faixas etárias dessas pessoas.
Mas isso é uma coisa que é muito gritante. Então a mulher sofre muito com isso, né? Então quando a gente fala assim, vou fazer o jovem fala assim, estou fazendo uma dieta saudável, é ótimo, mas ele não está pensando no processo de envelhecimento, na maioria das vezes. Ele está pensando no processo de se manter jovem. Quando ele vai para a academia, que ele toma anabolizante, porque a maioria toma anabolizante, não é por uma questão de saúde, é porque ele tem aquele corpo musculoso como um corpo jovem e bonito. É um estado de negação, né? É um estado de negação, entendeu? Mas é um Porque estado vai de envelhecendo, negação vai envelhecendo. mundial. Sim. Não é mundial, porque é uma cegueira mundial. Porque como você fala, né, esse mesmo Robert Butler falou assim, é um paradoxo que ao mesmo tempo que nós devíamos estar lançando fogos, porque nós conseguimos aumentar nossa expectativa de vida em cerca de 30 anos, nós continuemos diminuindo aquela pessoa mais velha, o processo de envelhecimento, né? E a Simone de Beauvoir diz assim, enquanto você não se vê refletido naquela pessoa mais velha, você nunca vai conseguir entender a complexidade do que é envelhecer. Cuidou do corpo, não cuidou da mente. Porque assim, As pessoas se entendeu? acostumarem. Porque tem aspectos negativos, mas também tem aspectos positivos. Quando você pergunta, a maioria das pessoas mais velhas, você pergunta, você gostaria de voltar a ser mais jovem? A maioria não gostaria de voltar a ser mais jovem. Entendeu? A não ser, obviamente, que ela tenha tido um processo de envelhecimento muito ruim. Ou que ela tenha ficado, né, Ou ela, negado no não, fundo. ou ela não tenha se realizado Exato. durante o processo de vida, Sim. ela não tenha conseguido conquistar os seus propósitos, ou ela tenha ficado com propósitos que eram propósitos muito pouco significativos para o desenvolvimento dela como pessoa. Mas se ela consegue se desenvolver como pessoa, ela não quer voltar para trás. Ela quer continuar tendo a idade que ela tem naquele momento. Porque aquilo ali, se ela volta atrás, ela nega tudo que ela teve de trajetória de vida. Ela acaba se negando. Porque o que o que te tornou hoje foi tudo que você viveu até esse momento. O que te tornou aqui agora, o que você viveu. No fundo. Entendeu? Então você negar o seu eu hoje é você negar toda a sua trajetória de vida. Voltar para trás, não. Gostoso era não morrer, né? Ou não morrer tão É, cedo. mas aí é engraçado, eu estou lendo o livro do Saramago, A Intermitência da Morte, que é um momento que as pessoas param de morrer. Sim, é horrível. Né? Só que as pessoas não param de morrer jovem, saudável. Elas estão na beira do leito para morrer, mas não morrem. E aí começa toda uma revolução da sociedade. Porque as agências funerárias começam a ficar loucas. Né? Os planos de saúde, de seguro de vida, começam a ficar doidos. Para fazer sentido, tem que morrer. Tem que mas morrer. É um pouco cedo, né, gente? Não. Tá ficando tão gostoso agora. Mas pode continuar gostoso. Né? Então, tem uma frase que é assim, você tem, em média, 23.700 dias de vida. Né? Por que isso é importante se a gente pensar em dias? Porque quando a gente pensa em anos, a gente acha assim, eu perdi um dia, tudo bem, eu tenho 70 anos pela frente. Mas quando a gente faz a conta dos 23.000 dias, se eu perdi um dia porque eu fiquei irritado, chateado, não soube aproveitar o meu momento, deixei de fazer as coisas que eu queria fazer. Fiquei dormindo. Pode até ser que no dia eu queira dormir mais, mas aquilo tem que me trazer um prazer. Mas no momento que eu não tenho isso, eu falo assim, mas eu não tenho mais 23.000. Eu tenho 22.999. Eu perdi um dia. Né? Então, quando aquele dia assim, você acordou, aproveite o seu dia. Nem que seja para não fazer nada, mas aproveite o seu dia. Ou então vá ler, vai ficar com seus amigos, vai fazer alguma coisa produtiva em prol do outro. Isso que é importante. Vai aprender. Né? Então, a gente está falando aqui de educação. Né? Eu acho que eu estou sofrendo disso. Porque eu, nesse momento, não consigo falar a minha idade. Acabei de vir do banco, fui ver, vou falar aqui, fui ver o negócio de aposentadoria, mas não consigo falar para a menina que era aposentadoria. Falei que era um benefício. Eu não consigo falar. Você tem que ver o que é que te faz sentir isso. Né? Muito provavelmente, uma das coisas importantes que tendem a fazer com que a gente tente desconstruir um pouco esses mitos de que velhice é ruim, porque para você velhice é ruim. Tanto que você não fala nada disso. Velhice é ruim. Uma pessoa que omite a idade, ela omite por uma razão. Ela não omite a idade dela, não diminui a idade dela
simplesmente porque ela quer diminuir. É porque ela vê um sentido nisso. Ela tem um propósito nisso. Ela não quer ser percebida como mais velha, não quer se perceber como mais velha. Né? E você não quer ser taxado de um velho. Então, quando você diz assim, eu não consigo falar a minha idade, eu não consigo dizer que eu estou procurando um plano de aposentadoria, que isso associa uma série de coisas negativas que a gente já comentou aqui em relação à velhice. Mas como é que você pode tentar desmistificar um pouco isso? Pense assim em pessoas, não uma Fernanda Montenegro da vida, etc., não está nem no seu alcance, né? Mas pessoas do seu alcance. Pessoas que você admira e que tenham a sua idade ou que sejam um pouco mais velhos do que você. Ou que você conheceu e que já não estão mais vivos, mas que quando você tinha a sua idade ou tinha a idade mais que você admirava. Porque aí você começa a desconstruir essa coisa negativa da velhice. Entendeu? E todos nós temos pessoas durante a nossa vida que eram mais velhos do que nós e nós admirávamos. Eu mesmo tenho professores e tenho pessoas da minha família que foram muito mais velhos do que eu, porque já morreram, né? São mais velhos do que eu olho assim e falo assim, não, essa é uma pessoa que eu admiro. Porque ela traz algo de positivo em diversos domínios. Pode ser domínio afetivo, domínio profissional, domínio cultural, o que for. Mas você admira de alguma forma. Então isso faz com que você passe a reavaliar esse processo da velhice. E não ver somente essa questão da velhice negativa. Porque isso vai ser muito importante para você. Porque assim, o envelhecimento é inexorável. Por mais que a gente pinte cabelo, por sorte, por mais que a gente pinte cabelo, a gente está envelhecendo. Agora, nesse nosso extrato aqui, porque é difícil falar para uma pessoa que mora no Jardim Ângela para ela valorizar a velhice se ela nunca vai atingir a faixa etária da velhice, porque ela morre antes dos 60 anos. Né? Mas para nós que estamos nessa bolha, né, porque a gente vive numa bolha, dentro do país que nós vivemos, isso aqui é uma bolha. Né? Estar aqui hoje discutindo sobre preconceito é uma bolha. Porque para um cara lá da periferia, ele nunca vai estar querendo sobreviver. Está correndo atrás agora. Está correndo atrás agora. Então não vai ter até aqui. Mas para nós que estamos aqui, né, nós podemos exatamente escolher a forma como nós pretendemos envelhecer. Porque se a gente pega assim, os influenciadores da velhice, somente 30% é carga genética. 30%. Só? 70% é estilo de vida, que você define, né? E as condições ambientais, fatores ambientais. Então, se eu estou numa situação como a nossa, em que eu posso escolher praticar atividade física, não fumar, beber com moderação, tentar ter um sono adequado, ler, fazer cursos para ampliar minha reserva cognitiva, muito provavelmente eu vou envelhecer de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais saudável do que aquele que não tem esses hábitos. Eu acabei de perder 2 amigos meus, semana passada, isso mexeu muito comigo, ele ia fazer 60 anos em outubro, estava com 59. A gente saía junto, bagunçava junto e teve um infarto fulminante. Mas isso é um caso, Aldir, anedótico, é um caso assim, eu sei, mas não é o comum. Mas você pode usar isso, você pode usar esse medo de 2 formas. Você pode usar esse medo e ficar retraído, não fazer nada e negar. Você pode usar esse medo de uma forma positiva e ir atrás de fazer exames adequados que me permitem olhar quais são os meus fatores de risco para eu ter um infarto. Se eu tenho esses fatores de risco e ainda não infartei, você está aqui, né, não morreu, então se teve um infarto, passou de uma forma assintomática, né, o que eu posso fazer para diminuir essa minha possibilidade de ter? Óbvio que tem aqueles casos que a gente descreve, o cara fez todos os exames, saiu na rua, teve um infarto e morreu. Mas isso é a exceção, não é a regra. Nós não podemos nos pautar pela exceção. Nós temos que nos pautar pela regra. Entendeu? É a regra. Então, tudo na vida é escolha. Como eu te falei, você pode escolher esse sentimento de medo que você tem
e ficar estático e não fazer nada e não mudar, ou você pode escolher esse sentimento que está te afetando e ir atrás de mudanças na sua vida. Eu não sei como era o perfil dos seus amigos, né? Você vai dizer assim, é habitual uma pessoa ter infarto e morrer desse infarto? Não, a maioria não morre do infarto. Ele pode ter complicações, vai ter uma doença evolutiva, pode vir a morrer depois, entendeu? Mas pode acontecer? Pode, tanto que infarto é a principal causa de morte. Né? Mas você pega a maioria das pessoas não infartando e morrendo com 60 anos. Né? Então, acho que é tudo uma questão de opção, escolha. Né? E a gente escolhe como a gente quer viver desde o momento que a gente tem oportunidades para isso. Né? E, obviamente, com essa longevidade, nós temos que nos programar desde muito cedo. Mas uma coisa que a gente está falando aqui é como essa questão do preconceito está estruturada em nossa sociedade. Né? Então, eu falei do mercado de trabalho. Obviamente, em algumas situações, esse preconceito começa muito mais cedo. Né? Segundo pesquisa norte-americana, esse preconceito, para a maioria das pessoas, começa a partir dos 50 anos. Mas se a gente pegar, por exemplo, tecnologia, marketing, propaganda, País tropical que veio das cultura, modelo, essas coisas, você vai ver que acontece muito mais precocemente. Você pega um cara de 30 anos, eu tinha uma pessoa que me dava assessoria para uma empresa que eu tinha, uma startup, que ela me falou o seguinte, ela estava com 24 anos, tinha entrado uma menina de 21 anos na empresa, e ela estava com medo, porque ela poderia ser vista como mais velha, porque ela já estava com 24 anos. Aos 24 anos. Hoje nasci. Entendeu? Aí você fica assim, gente, mas esse medo dela não veio do nada. É porque provavelmente ela está inserida ali num contexto em que isso fez com que aquele estereótipo que estava silencioso se tornasse manifesto. Porque de alguma forma ela sabe que ela vai estar sendo comparada àquela menina mais nova. Independentemente dela ter somente 24 anos de idade. É porque a outra tem 21, a outra é mais nova. E o marketing é uma coisa para jovens. A mesma coisa a gente pega no ambiente do modelo, pega esses modelos. Antes de 30 anos, elas já são descartadas. Totalmente. Uma ou outra exceção, mas a maioria aos 30 anos acabou. 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 Entendeu? Então, tem algumas situações que você sabe que realmente começa a ter um declínio e a idade é importante, por exemplo, nesses atletas de alta performance. Você sabe que eles vão atingir um pico por média dos 20 e poucos anos, a partir daí vai começar a cair. Mas isso é esperado, do ponto de vista fisiológico desse envelhecimento. Tá bom? Mas, na questão da educação, o que a gente sabe, respaldado por diversos estudos, é que os contextos intergeracionais, eles são extremamente positivos dentro do ambiente educacional. Bom? Tanto do mais velho para o mais novo, quanto do mais novo para o mais velho. Porque, a depender da sua geração, você foi exposto a contextos diferentes e, obviamente, você tem habilidades e competências diferentes. Existem habilidades e competências que você só vai atingir a plenitude com experiência, que é a avaliação crítica de uma situação mais complexa. Porque nessa situação você utiliza todas as suas experiências passadas para tentar encontrar uma solução. E o arsenal de soluções, a possibilidade de soluções são bem maiores para uma pessoa que já é muito mais experiente que aquela pessoa que não é experiente. Então, quando você lança um problema para uma classe, a experiência daquela pessoa mais velha, ela impacta positivamente. Agora, não há como negar. Se você pega essa geração C, essa geração é a primeira geração nativa digitalmente. Então, é óbvio que eles vão ter muito mais facilidade em lidar com as ferramentas tecnológicas do que uma pessoa que foi da geração Baby Boomer. Você nasceu naquilo. Você pega crianças pequenas, as crianças, os menininhos assim, não sabem nem andar ainda, estão lá com o celular, mexendo no celular. Isso é tão comum.
Então, se é positivo ou negativo, nós sabemos. Né? Tem vários estudos mostrando que isso é negativo. Mas, de tal forma, eles são mais inseridos tecnologicamente, são. Mas você não pode aprender? Não. Não tem nenhum estudo que mostre que você não aprende.